Boa noite, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais uma live. Se você ainda não me conhece, sou Vinícius Paiva, sou fisioterapeuta e no meu perfil, tanto no Instagram quanto no YouTube, eu ajudo o fisioterapeuta a destravar o raciocínio e o tratamento clínico em pacientes de AVC. Então, se você quer dominar o processo de reabilitação em pacientes de AVC, gerar um processo de reabilitação mais rápido e eficiente que os métodos tradicionais proporcionam, então siga o meu perfil tanto no Instagram quanto no YouTube, porque tem muito conteúdo, tem muita informação que vai ajudar você no processo de reabilitação do seu paciente, na hora de tratar o seu paciente. Então não perca essa oportunidade. Se você não é inscrito, se inscreva tanto no Instagram quanto no YouTube e ajude a compartilhar o canal com outras pessoas, porque isso é muito importante, porque esse conhecimento se dissemine e chegue a outros profissionais, para que a gente cada vez mais esteja conseguindo um processo de reabilitação mais rápido e mais eficiente. Afinal de contas, quem tem dor tem pressa. A gente tem sempre que levar isso em consideração. Quem tem dor tem pressa. E hoje, gente, é um dia muito especial, né? Dia 1º de maio, Dia do Trabalhador. Então vou aproveitar este momento de hoje para a gente falar um pouco sobre a fisioterapia, né? A situação da fisioterapia e trazer um pouco da minha visão sobre essa profissão, né, que eu já sou fisioterapeuta há mais de 20 anos, tá? Eu queria fazer algumas considerações aqui, tá? Primeiro de tudo, para a gente começar, acho que a gente tem que aproveitar esse momento para refletir a atual situação da profissão, dos profissionais, como que está acontecendo, como que a fisioterapia está se posicionando dentro da sociedade, né, como ela é vista perante a população de uma forma geral e perante os próprios fisioterapeutas, né? Bom, eu acho essa profissão, eu sou suspeito para falar, porque eu escolhi ser fisioterapeuta, isso é diferente. Eu não fui ser fisioterapeuta porque eu não consegui ser outro profissional, não, eu escolhi ser fisioterapeuta. Eu até iniciei o curso de odontologia e desisti do curso de odontologia para ser fisioterapeuta, e eu não me arrependo disso, porque realmente eu gosto do que eu faço, é uma profissão que eu sou apaixonado por ela. Por quê? Porque eu acho que a gente pode fazer pelas pessoas, pode fazer pelo paciente o que nenhum outro profissional é capaz de fazer. Então, a gente tem uma capacidade, um potencial de transformação da vida do indivíduo, da vida dos pacientes, que eu acho que a maioria dos profissionais não tem a mínima noção disso. E se os profissionais não têm noção disso, provavelmente a população também não vai ter. As pessoas não têm essa noção da importância do fisioterapeuta para um processo de reabilitação delas. Então, a fisioterapia, ela tem uma capacidade de transformação da vida do indivíduo que é absurdo, que nem muitas vezes a medicina vai conseguir. Então, por exemplo, se a gente vai trabalhar um paciente neurológico, paciente de AVC, você vai conseguir um processo de reabilitação que não adianta você entrar só com medicação, não adianta você achar que um remédio vai resolver o problema, não vai. Sem fisioterapia, você não vai conseguir resolver o seu problema, você não vai conseguir evoluir, você não vai conseguir retornar às suas atividades da forma que você fazia antes, e o fisioterapeuta, ele é o fator essencial nesse processo. Então a gente tem que ter essa consciência, tem que ter essa mentalidade, né? Esse raciocínio, esse entendimento da importância que a gente tem nesse processo de reabilitação, nessa transformação, mais do que um processo de reabilitação, nessa transformação na vida do paciente. Só que para isso a gente tem que também entender que a gente precisa ter um pouco mais de empatia com o paciente, entender o lado do paciente, de se colocar no lugar do paciente para entender aquilo que ele está passando, o sofrimento que ele está passando, entender que ele quer um processo de recuperação mais rápido, ele quer um processo de recuperação eficiente, e muitas vezes a gente deixa isso de lado. Muitas vezes a gente coloca os nossos objetivos para o processo de reabilitação do paciente e não ouve o que o paciente deseja, não ouve o que ele quer. Então, a gente tem que buscar entender, né,
que o paciente deseja. O que ele foi buscar na fisioterapia? Ah, ele foi buscar recuperação. Ah, ele foi buscar resolver o problema dele. Mas de que forma? Para o quê? O que aquilo afeta a vida dele? De que forma aquilo afeta a vida dele? Eu acho que a gente está perdendo isso, né? A gente está perdendo essa capacidade de se colocar no lugar do outro, de tentar ajudar aquela pessoa, né, em primeiro lugar, né, como primeiro objetivo. Por que eu estou falando isso, né? Eu estou trazendo o que? A importância da fisioterapia no cenário, né, nacional, no cenário do processo de reabilitação, de recuperação, de transformação da vida de uma pessoa, de um paciente, mas eu também vou fazer uma crítica aqui pelo que eu vejo hoje nas redes sociais, pelo que eu vejo as pessoas trabalhando, que se perdeu um pouco dessa empatia, se perdeu um pouco dessa essência do que é ser fisioterapeuta. Se perdeu a essência do que é ser fisioterapeuta em uma boa parte dos profissionais. Por que eu falo isso? Porque hoje eu vejo muitas pessoas postando e a sensação que eu tenho é que o fisioterapeuta acha que é um profissional de educação física. O fisioterapeuta está se colocando como um profissional de educação física e não como fisioterapeuta. Ele quer trabalhar o paciente como se ele fosse um profissional de educação física. Então ele quer colocar o paciente, chega lá, está postando, o paciente está fazendo uma bicicleta, o paciente está com pezinho, está sozinho, tem 5 pessoas ao mesmo tempo, cada um fazendo uma atividade diferente, e é contando 1, 2, 3, vamos lá, seu fulano. E não põe a mão no paciente, não encosta no paciente, fica o paciente fazendo tudo sozinho. Ah, mas o paciente, ele consegue. Se o paciente consegue, então ele não precisa de você. Se o paciente consegue fazer as coisas sozinho, ele não precisa de você. Se você deixa o seu paciente fazendo tudo sozinho, então ele não precisa da fisioterapia, ele faz isso em casa, ele faz isso com outro profissional que é mais capacitado para isso, que é o profissional de educação física. Fisioterapeuta tem que pôr a mão no paciente. Fisioterapeuta tem que gerar facilitações para que o paciente consiga responder, né, e gerar as respostas, os estímulos, né, necessários para o paciente, para que ele gere as respostas que você deseja enquanto processo de reabilitação dele, enquanto objetivos do processo de reabilitação dele. Sem pôr a mão no paciente, dificilmente a gente vai conseguir isso. Dificilmente a gente vai conseguir isso. Então, a fisioterapia, ela é transformadora, mas eu acho que muitas vezes as pessoas estão perdendo essa essência. As pessoas estão perdendo muito essa essência, principalmente nesse intuito de querer postar tudo nas redes sociais, né? Então a gente vê pessoas com idosos, o idoso está lá fazendo como se fosse uma academia. Ah, mas é o que o fisioterapeuta vai fazer. Não, não é o que o fisioterapeuta vai fazer. Se é para ir fazer como se fosse uma academia, contrata um personal trainer, contrata um fisioterapeuta, o profissional de educação física. Fisioterapeuta precisa reabilitar. Reabilitar é habilitar novamente. Não é gerar condicionamento físico, é habilitar. Você precisa restabelecer as funções que aquela pessoa não consegue mais executar no dia a dia dela. Ficar colocando pezinho no pé para fazer marcha, ficar colocando elásticozinho para ficar esticando de um lado para o outro, jogando argolinha. Desculpa, a gente é muito mais do que isso. A gente é muito mais do que jogar argolinha. Do que ficar colocando um peso no pé do paciente e pedir para ele andar de um lado para o outro. Ou ficar sentado na cadeira, fazendo extensão de joelho com pezinho, 3 séries de 10, como se fosse uma cadeira extensora. Ou leva agora aquele pedalzinho, né, a bicicleta ergométrica que tem, a mini bicicleta ergométrica, e põe lá o paciente para rodar a mão ou para o pé. Então manda essa pessoa para uma academia. Fisioterapeuta, não é que você não possa usar isso, mas é muito mais do que isso. Tem muito mais coisa para trabalhar com esse paciente que não está sendo trabalhado. Você não é
profissional de educação física, você é fisioterapeuta. Reabilite seu paciente, ponha a mão no seu paciente. Gere estímulos para o seu paciente, crie um ambiente onde você consiga gerar o máximo de estimulação possível, para o máximo de recuperação possível, para o máximo de neuroplasticidade possível, o máximo de formação de conexões neurais possível, para que ele consiga restabelecer as funções perdidas. E não é só função motora, é função de atividade, de tarefas do dia a dia dele. O que o seu paciente não consegue fazer, se ele é idoso, aonde as dificuldades dele estão comprometendo o dia a dia dele? É agachar para fazer alguma tarefa em casa, para cuidar de uma planta, para pegar alguma coisa no armário que está mais embaixo? É subir uma escada porque eu preciso, na minha casa tem escada e eu estou com dificuldade de subir, dificuldade de descer. No meu trabalho tem escada e eu não consigo mais subir e descer. E eu não tenho elevador lá e eu preciso subir escada? Você acha que é só colocar pezinho na perna do paciente que vai resolver o problema dele? Ficar jogando argolinha vai resolver o problema de equilíbrio dele? Não vai. Não vai. Se você acha que é só isso, então sinto muito. Você não entendeu ainda o que é a fisioterapia. Não entendeu o que é ser fisioterapeuta. A fisioterapia precisa ser humanizada. Essa é a palavra, fisioterapia humanizada. A gente precisa se colocar no lugar do paciente e reabilitar o paciente e não fazer o papel do profissional de educação física. Depois as pessoas não entendem porque não tem valorização, porque não conseguem cobrar mais pelo tratamento. Porque quando tenta cobrar mais, a pessoa não vai, ela desiste e vai para outro, porque fisioterapia, o que a gente ouve, fisioterapia é tudo igual. Ele sai de um profissional, vai para o outro e está fazendo a mesma coisa. Mas não é, fisioterapia não é tudo igual. Fisioterapia não é igual educação física. Fisioterapia não é só ficar fazendo 3 séries de 10 repetições. Não é ficar jogando argolinha, ou pedindo o paciente para pegar a mão, ficar subindo e descendo, indo de um lado para o outro. 150 exercícios para você tratar seu paciente neurológico. 150 exercícios? Você precisa de 150 exercícios para tratar um paciente? Tem como se tratar 150 exercícios? Aí você vai olhar, o que são 150 exercícios? A maioria é passivo. Exercício passivo. Pega os seus exercícios passivos e joga fora. Seu paciente precisa de estímulo. Ficar pedindo para pegar o braço do paciente, ficar esticando e voltando, não vai resolver a vida dele. É muito pouco para o seu paciente. A fisioterapia é muito mais do que isso. A fisioterapia é muito mais do que isso. Pedir para o seu paciente pegar o braço, levantar para cima 10 vezes. Agora é um exercício. Agora segura o braço, vira para a esquerda e vira para a direita. Agora é 2 exercícios. Pega o braço, coloca em cima da máquina e arrasta para frente e para trás 3 exercícios. Se juntar os 3, não deu 1. Não deu 1 exercício. Fisioterapia não é quantidade, é qualidade. Não é quantidade de exercícios, é a qualidade do seu exercício. É a qualidade daquilo que você propôs para o seu paciente. É criar um ambiente rico em estimulação para gerar o máximo de respostas possível no menor tempo possível. Potencializar as respostas do paciente ao máximo dentro da sua sessão, dentro do seu ambiente de trabalho. E eu sei que muita gente vai ficar contrariada, né, de eu estar falando isso, mas é a verdade. É a verdade. Ficar fazendo certos exercícios achando que quantidade resolve, está enganado, não resolve. É qualidade. Mas eu faço 3 séries de 10 repetições, 3 séries de 15 repetições. Eu faço exercício com um paciente que vai gerar 2, 3 repetições e ele atinge um potencial muito maior do que as 3 séries de 10, de 15. Não é quantidade, é qualidade. É entender a neurofisiologia por trás de
todo o processo de movimento voluntário. Entender todos os fatores que interferem na resposta motora do indivíduo, não é do paciente. O que faz você gerar uma transformação na vida do paciente é entender todos os fatores que interferem na resposta motora dele. E isso não é inerente ao paciente, é inerente ao indivíduo. Não adianta eu saber a patologia, eu saber o que é um AVC, eu saber o que é que o meu paciente é idoso e tem um problema senis, quais são os problemas da idade do paciente, se é um problema ortopédico, um problema de coluna. Não adianta eu saber o que está errado se eu não sei nem o que é certo. Se eu não sei quais são os padrões corretos. Se eu não sei qual é a neurofisiologia do movimento voluntário, do controle motor. E isso não é de paciente neurológico, isso é do indivíduo. Todo profissional de fisioterapia tem a obrigação de entender a neurofisiologia do controle motor, neurofisiologia do movimento voluntário. Porque a gente reabilita a função motora. A gente trabalha com reabilitação motora. E o que eu vejo as pessoas fazendo é sendo muito mais profissionais de educação física do que sendo fisioterapeutas. Muito mais profissionais de educação física do que sendo fisioterapeutas. Muitas lives que eu faço aqui, eu até parei um pouco, mostrava muito exercício. Olha, se tiver com seu paciente com AVC e tal, esse exercício aqui, ó. Eu fiz uma live, vocês podem procurar aí, eu fiz uma live que eu peguei diferentes problemas. Eu peguei problema de coluna, um problema de um idoso, um problema de AVC, eu não lembro qual era o outro problema, e eu mostrei um exercício do método MPM, do método Massa Performance Muscular, que servia para cada um daqueles pacientes, e eu ia explicando por que aquele exercício gerava algum resultado para aquele paciente. E aí, uma pessoa, quando eu falei do AVC, a pessoa falou, mas meu paciente de AVC, eu não consigo colocar ele nessa postura, não. Porque ele não tem controle do membro superior. É lógico que ele não tem. Se ele tivesse controle do membro superior, ele não estava na fisioterapia. E é aí que eu falei para ela, mas é exatamente pelo ele não ter controle do membro, por ele ter um lado afetado, que você precisa, no seu paciente de AVC, fazer esse exercício. Mas ele não consegue sozinho, não consegue mesmo. Porque se ele conseguisse sozinho, ele não precisava da fisioterapia. O paciente, se for para conseguir sozinho, ele não precisa de você. Você está lá para ajudar o seu paciente. Se for para ele fazer sozinho, não precisa de você. Ele fica em casa e faz em casa sozinho, alguém ajuda ele. É isso que as pessoas não entendem. O exercício, se for fácil demais, não gera resposta nenhuma para o paciente, porque não gera estímulo. É o fisioterapeuta que tem que dar condição para o paciente realizar o exercício, porque aquele exercício vai gerar muita estimulação para gerar o máximo de neuroplasticidade possível, gerar o máximo de conexões neurais possível e acelerar o processo de reabilitação do paciente. Por isso que os pacientes de neuro reclamam tanto que não estão evoluindo. Por isso que todo dia tem gente chegando no meu Instagram e no YouTube comentando que estão há 1 ano, 2 anos de fisioterapia e não estão conseguindo evoluir, não estão vendo evolução. Porque hoje em dia as pessoas não querem pôr a mão no paciente. Querem que o paciente faça tudo sozinho. Está perdendo a essência do profissional de fisioterapia. Querem atender 2, 3, 4 pessoas, 5 pessoas ao mesmo tempo. Quanto mais pessoas eu tenho que cuidar ao mesmo tempo, menos condição de dar um atendimento de alta qualidade eu tenho. Eu não tenho como ter qualidade no meu atendimento atendendo 4, 5 ao mesmo tempo. Se eu consigo atender eu consigo dar o máximo de atenção, o máximo de estímulo possível. O processo de recuperação dele é melhor. E se ele se recupera mais rápido, se ele se recupera melhor no menor tempo, é isso que vai trazer valorização para mim. É isso que vai trazer valorização para minha sessão. É isso que vai trazer indicação, porque o paciente ele quer recuperar rápido e da melhor forma possível.
Só que essa pessoa vai num fisioterapeuta e ele recebe um atendimento, vai no segundo e é do mesmo jeito. E ele acha que fisioterapia é tudo igual, e não é. Fisioterapia não é tudo igual. A gente precisa humanizar a fisioterapia. Precisa trazer uma fisioterapia mais humana, uma fisioterapia onde o processo de adaptação é mais fisiológico possível. E o que eu quero dizer com ser mais fisiológico possível? Trazer um processo de reabilitação que reflete o mais próximo possível o que é o dia a dia do indivíduo, o que é o dia a dia de uma resposta fisiológica e neurofisiológica do indivíduo, do ser humano. E nós aprendemos um trabalho que vai contra esse processo, que joga contra, porque a gente aprendeu a trabalhar o paciente de forma picada, de forma fracionada. Primeiro um objetivo, depois o segundo, depois o terceiro. E não é assim. A gente não funciona de forma fracionada. A resposta do corpo humano, né, ela não é fracionada, acontece tudo ao mesmo tempo. Se é o meu paciente ortopédico, eu nem penso na possibilidade de fatores neurais. E não existe resposta motora sem fatores neurais. Não existe movimento voluntário sem fatores neurais. E mesmo o seu paciente ortopédico, ele vai ter alteração neural, neuroplasticidade, negativa ou positiva. Porque neuroplasticidade não é só positiva. Ela acontece uma neuroplasticidade onde aquela informação ela se perde. E isso depende do meu processo de reabilitação. Isso depende do profissional. Saber exatamente o que ele está fazendo e por que ele está fazendo. E é isso que as pessoas não estão entendendo, estão perdendo. As pessoas estão se comportando muito mais, os fisioterapeutas estão se comportando muito mais como profissionais de educação física do que como fisioterapeutas. E isso é algo assim que é preocupante, porque a fisioterapia ela é transformadora. A fisioterapia ela transforma a vida do indivíduo. Ela transforma de uma forma aonde nenhuma outra profissão transforma. Você consegue trazer para o indivíduo a capacidade de voltar a fazer coisas que ele não conseguia fazer mais. Voltar a fazer algo que ele sentia prazer e hoje ele não consegue mais. E isso é que traz para ele o desestímulo, a falta de motivação, a tristeza. Eu não consegui mais fazer aquilo que eu fazia antes. Eu não consigo mais dirigir. Eu não consigo mais ter esse momento de lazer. Eu não consigo mais passear no shopping sem sentir dor. Eu não consigo mais fazer um passeio com a minha filha, com o meu filho. Já ouvi isso de pacientes. E quando você reabilita seu paciente, que ele fala: eu não sabia o que era fazer um passeio no shopping com a minha filha sem sentir dor. Eu não sei qual foi a última vez que eu não senti dor. E eu fiz isso no final de semana, fiquei horas no shopping e não senti dor nenhuma. Você transformou a vida do seu paciente. Você tem um paciente que apaixonado por andar de moto e não pode mais. Porque ele não tem estrutura física. Porque ele tem uma fraqueza global. Porque ele tem uma debilidade muito grande que se a moto cair por cima dele, fratura os ossos, como já havia acontecido antes. Então ele estava proibido de andar de moto porque ele não conseguia segurar a moto parado. Quanto mais andar de moto. E você fazer um processo de reabilitação que em menos de um mês, que em um mês ele pega essa moto e sai e vai andar. Passa poucos meses depois, essa pessoa falece por conta da doença dela. Olha só isso. Você deu a possibilidade desse indivíduo fazer algo que ele era apaixonado por fazer e não podia fazer mais há muito tempo. E ele conseguiu fazer isso antes de falecer. Sabe qual o preço disso? Isso não tem preço.
Quanto vale para essa pessoa, você perguntasse para ele, se eu conseguir fazer você andar de moto novamente, quanto vale isso para você? Acho que ele não sabe medir. Quanto vale para você conseguir ir num shopping, passear com sua filha, ter momentos de lazer, ter o prazer de estar com a sua filha sem sentir dor nenhuma? Quanto vale isso para você? Isso não tem preço. E a fisioterapia é capaz disso. A fisioterapia é capaz disso sem medicação nenhuma. A fisioterapia tem a capacidade de transformar a vida de um indivíduo de uma forma tão absurda que a gente não consegue medir. Mas as pessoas não têm essa noção. Os fisioterapeutas não estão entendendo isso. Não estão entendendo o poder que essa profissão tem e a responsabilidade que essa profissão tem de transformar a vida daquele indivíduo, daquela pessoa. E eu aproveitei esse dia para fazer esse desabafo mesmo. Esse desabafo, porque hoje é dia do trabalhador. Hoje é dia do trabalhador. Então eu queria aproveitar esse momento para trazer essa reflexão para a gente. Que tipo de fisioterapeuta a gente quer ser? Que impacto eu quero gerar na vida das pessoas? Eu quero ser mais um no meio da multidão? Ou eu quero ser o profissional de fisioterapia? Eu quero atender as pessoas aos montes, sem nenhuma qualidade, mas o importante é que está chegando o paciente o tempo inteiro? Ou eu quero transformar a vida dessa pessoa? Eu quero impactar a vida dessa pessoa? Então a gente tem que entender o que a gente quer para a vida da gente enquanto profissional. E que transformação a gente quer fazer na vida das pessoas. E não só ficar pensando em lacrar na internet, e ficar mostrando na internet, porque tem cada coisa que exposto na internet que é tão... Eu falo, não é possível que essa pessoa teve coragem de postar isso, porque eu acho que ela não tem a mínima noção de que ela não está fazendo nada para o paciente. Nada para o paciente. Isso é que é mais preocupante. Porque não tem a mínima noção de que aquilo que ela está fazendo é muito pouco. E não é culpa dela, é culpa de certa parte, porque ela podia estar buscando outros conhecimentos. Mas a gente aprende de uma forma muito limitada. Mas cabe a gente, cabe ao profissional evoluir, buscar conhecimento, buscar essa transformação, para cada vez mais a gente estar transformando a vida das pessoas. Bom, gente? Então, hoje, essa live foi mais para a gente poder despertar essa consciência, trazer essa reflexão, trazer essa provocação que eu quis fazer aqui, de que fisioterapeuta não é educador físico, não é profissional de educação física, então não se comporte como um, se comporte como fisioterapeuta. Busque uma fisioterapia mais humanizada. Busque tratar seu paciente da melhor forma possível, gerando o máximo de estimulação possível para uma recuperação mais rápida e eficiente. Busque transformar a vida dos seus pacientes, se você quiser ver a sua vida transformada. Ok, gente? No mais, depois desse desabafo de hoje, dessa provocação, tá? Eu quero convidar vocês para participar, né, do Instagram, do YouTube, assistir aos vídeos. Oi, doutor Vinícius, boa noite, não pude chegar antes. Ô, Priscila, tudo bem? Não, que isso? Hoje foi mais uma provocação pelo Dia do Trabalho, né? Eu quis falar mais sobre a minha visão do que está acontecendo na profissão hoje, fazer uma provocação um pouco doída nos fisioterapeutas. E aí,
depois ver se as pessoas vão ficar muito bravas comigo, mas é verdade. Então hoje foi mais nesse sentido da gente trazer uma reflexão sobre a importância da fisioterapia na vida das pessoas, na transformação da vida das pessoas. Tá bom, gente? No mais, fiquem com Deus, siga o Instagram, siga o YouTube, compartilhe os vídeos, que eu tô soltando muitos vídeos legais, dando muita dica, muita sacada. Vai lá, tem muitas dicas, muitos reels, tá? Para vocês poderem assistir e aplicar nos pacientes de vocês. Tem muito conhecimento que vocês não viram e nem ouviram na faculdade, tá bom, gente? No mais, até a próxima quinta-feira com muito conteúdo, com muita informação para vocês, gente. Fique com Deus e até mais. E não se esqueça, se inscreva no canal, dê um like e compartilhe esse vídeo.